Vamos dando sequência, ouvindo o nosso querido Rodrigo Gebrim, diretor substituto do Departamento de Radiodifusão Educativa, Comunitária e Fiscalização do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, esclarecendo que o nosso diretor titular, o Samir, está de viagem fora de Brasília, e que o Gebrim é uma pessoa que conhece bem do assunto, é um analista de infraestrutura que é a mesma carreira minha, um técnico concursado da área pública e que tem feito um trabalho extraordinário nessa área. Com a palavra, Rodrigo Gebrim. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer, senador, pelo convite de nós podermos estar aqui novamente, né, representando o Ministério e dando nossa opinião sobre esse assunto tão importante, né, que envolve a questão do ECAD e as rádios comunitárias. Cumprimentar também os companheiros da mesa. Boa noite a todos. Então, pessoal, vamos começar falando sobre esse assunto que já foi trazido na última reunião que nós tivemos aqui, na última audiência pública que nós tivemos aqui, e agora voltou com mais força, né, para que a gente debatesse esse ponto em específico. Então, para falar sobre a questão do ECAD, primeiramente eu vou trazer o conceito do que é a rádio comunitária para o Ministério. Conforme está descrito na Lei 9.612 de 98, a rádio comunitária é um serviço restrito de radiodifusão, que tem potência limitada. E ela não pode possuir fins lucrativos. Ela não pode fazer publicidade comercial. A única fonte de renda de uma rádio comunitária é através do apoio cultural que ela tem. Então, esses conceitos foram trazidos na portaria nova que nós publicamos, a 4.334, foi publicada em 2015, e nós conceituamos o que pode ser feito para uma rádio comunitária, que é esse serviço local para atender uma comunidade de acesso restrito, entendeu? E que a abrangência dela por si só já traz esse conceito de comunidade. Então, o que nós acreditamos em relação a essa questão do ECAD é que, de fato, o Ministério apoia que, para as rádios comunitárias, não deve ser cobrado. Nós já nos manifestamos formalmente em algumas ocasiões. Nós já nos manifestamos formalmente em algumas ocasiões acerca desse assunto. E nós entendemos isso justamente por isso, porque a fonte de renda da rádio comunitária, que é o apoio cultural, é para ela se manter. Ela não tem finalidade lucrativa. Então, se ela não tem finalidade lucrativa, nada mais justo que a isenção dessa cobrança para a rádio, que é justamente para apoiar a comunidade local, para difundir o conhecimento, difundir a cultura naquela comunidade. Então, visando essa questão, nós entendemos e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que possam vir, de que nós entendemos e estamos juntos com vocês nessa demanda, de que, de fato, entendemos que não é necessária a cobrança do ECAD para a radiodifusão comunitária. Então, a gente recebeu diversos de vocês, né, essa semana lá no Ministério e já tivemos essa conversa em outras ocasiões. E eu queria deixar aberto aqui que, caso tenha alguns de vocês sofrendo com processos, com demandas judiciais acerca desse tema, peçam que o Ministério seja ouvido como testemunha. Peça que a Justiça ouça o Ministério, a parte do Ministério. Então, o Ministério é quem faz a concessão da autorização para vocês. Então, nada mais justo que o Ministério ser ouvido também da parte dele no que ele pensa em relação à situação. Se a legislação do ECAD não está prevendo isso, ou está prevendo de forma equivocada, aí a gente busca para tentar, junto a eles, melhorar. Mas, como a legislação de radiodifusão é uma legislação que é antiga e a jurisprudência não nos ajuda nesse sentido, nós temos muitos problemas judiciais em relação a questões de radiodifusão, por conta do não entendimento completo, né, do que é o serviço e tudo mais, de não ter ninguém especializado para julgar esse tipo de serviço. Às vezes acontecem alguns equívocos. Então, nós pedimos sempre que, quando houver qualquer tipo de demanda que envolva vocês e envolva o serviço de radiodifusão comunitária ou qualquer outro serviço de radiodifusão, peçam que ouçam o Ministério. A gente vai se posicionar e nosso posicionamento vai ser exatamente esse, porque é o que a gente acredita. Nós reformulamos a legislação, nós estamos a todo momento buscando atender vocês da melhor forma possível, estamos abertos, sempre que vocês nos procuram, estamos lá para atender. Então, a gente quer que o serviço seja feito, seja executado da melhor forma possível. A gente não está aqui para penalizar ninguém.
A gente está aqui para ajudar vocês a difundir esse serviço que é belíssimo, que foi criado em 98. E hoje o número de rádios comunitárias que a gente tem no país é muito maior do que o número de rádios comerciais, do que rádios educativas. Então nós temos cerca de mais de 5 mil autorizações de rádios comunitárias hoje no país. Então o serviço está em expansão, a gente entende a importância desse serviço, que para nós é tratado de forma prioritária lá no Ministério também. Então, sempre que precisarem, sempre que for possível, pode contar conosco para que a gente possa se manifestar acerca desse tema, e nosso posicionamento é esse, que a gente entende também de que a cobrança do ECAD em específico para a radiodifusão comunitária ela não é devida. Então, quando precisar, a gente tá junto nesse debate, e sempre que for possível a gente vai vir defender essa pauta e acreditar. E eu só gostaria de complementar, na última audiência eu tive aqui também, e só a fala do Dr. Vilmar Lacerda com relação ao posicionamento que o Samir, que foi o colega representante do Ministério, estava defendendo naquela ocasião. Então, infelizmente, Dr. Vilmar, aquela ocasião você precisou sair um pouco antes e não conseguiu ouvi-lo, né, a resposta dele acerca das suas indagações. Então, vou tentar reproduzir um pouquinho do que foi falado em relação à questão de proselitismo na rádio comunitária. Na legislação de rádio comunitária, na Lei 9.612, é vedado qualquer tipo de proselitismo político e religioso. Isso é uma coisa que está prevista na lei. Então, nós, enquanto agentes públicos, nós, enquanto poder público, a gente não pode, em hipótese alguma, permitir que isso seja efetuado. Em momento nenhum, a gente é contra você ter a diversidade cultural, você ter a diversidade política. Você pode falar de política na rádio comunitária, você pode falar de religião na rádio comunitária, em nenhum momento isso é vedado. Vocês podem fazer isso de forma aberta, desde que seja dado espaço para todo mundo. O que você não pode é fazer o proselitismo, é você ter a rádio na mão de uma igreja, você ter a rádio na mão de um político. Por quê? Se você tem a rádio na mão de determinado partido, ele não vai dar o direito para que o outro partido possa se expressar. Se você tem a rádio na mão de determinada linha religiosa, ela não vai dar a oportunidade para que a linha religiosa concorrente a ela possa se manifestar. Então, isso é vedado na lei. A difusão da informação, os debates religiosos, os debates políticos são totalmente abertos. O que não pode é ter dirigentes, a rádio, nas mãos de dirigentes do corpo diretivo da rádio que são políticos, do corpo diretivo da rádio que são religiosos. Então, esse foi o que a gente defendeu. Aí eu continuo defendendo e ratifico a informação que o Samir passou na época. A gente vai continuar assim. Se estiver contra a lei, nós, como agentes públicos, nós temos o direito, nós temos o dever, na verdade, de defender o que está na lei. Então, só trazendo essa situação. E essa é uma vedação que está na lei. A gente não penaliza as comerciais por conta disso, porque isso não é da legislação de comercial, isso não é da legislação de educativa, isso é da legislação. Proíbe o proselitismo, mas não proíbe que o corpo direito... Sim, exato, você tem razão. Mas nós não podemos entrar nesse negócio não, porque senão a gente vai cancelar o conjunto de senadores que tem televisão pelo Brasil afora. Então, esse negócio aqui, se você entrar nisso e a gente for no fundo não sei o quê, nós vamos pegar, inclusive, o líder do governo, que é dono da TV Globo, lá no estado dele, e se a gente for numerar aqui, aí acabou. Aí vai cair o ministério todo, porque esse negócio de rádio comunitária, esse ninguém sabe. E dos grandes, todo mundo sabe. Então, não vamos entrar nessa. Porque se for entrar nessa... Aí nós vamos ter que cortar a televisão de um monte de senador, deputado, ministro, governador, etc., que é dono dessas TVs pelo Brasil afora. Vamos evitar interromper a fala do nosso amigo Samir. Eu só estou falando isso porque eu não vou ter aqui, mas assim, se entrar nessa, aí nós vamos ter que cancelar um monte de... Pessoal, de outorgas aí. Por favor, mais 3 minutos, Samir. Então, vou te dar mais 2 minutos te compensando para você concluir. Então, falando novamente o que eu estava falando, o que você não pode ter no corpo diretivo de uma rádio, você não pode ter o político. Você não tem problema nenhum de ter um parlamentar que é apoiador da rádio. A gente sabe que tem muitos parlamentares que ajudam, que contribuem
para o bom funcionamento das rádios comunitárias, que tem muito parlamentar que é apoiador também das rádios comerciais, educativas e tudo. O que não pode é que eles sejam os donos, os dirigentes. Então, isso é vedado pela legislação, conforme o amigo ali atrás disse. Então, a posição que nós temos e que foi passada é isso. A gente vai combater isso veementemente, sim. Se tiver qualquer tipo, se a gente detectar, essa é uma infração que nós consideramos grave, é pena de inclusive, cassação da outorga. A gente dá a oportunidade para se adequar. Caso não seja adequado, isso é uma infração que está prevendo o serviço. Então, e conforme eu disse para vocês aqui, conversei com alguns de vocês aqui antes, a gente busca tratar as pessoas de forma isonômica, para que todos tenham a sensação de justiça. Todos têm a sensação de que o que deve ser punido vai ser punido, mas o que é de direito de vocês é de direito de vocês. Então, é só isso que eu gostaria de falar. E, novamente falando, o Ministério está aqui para apoiar essa questão do ECAD, e no que for preciso que nós nos manifestemos, a gente está à disposição para se manifestar de forma formal, inclusive, acerca do tema. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gebrim.